Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um assunto muito importante, assuntos psicanalíticos neuropsicológicos. Eu sou o Carlos Lima e eu estou aqui para explicar a você. Eu sou neuropsicólogo e psicanalista clínico e eu estou aqui para explicar a você como que acontece no mundo da criança ao nascer, né? Por quê? Porque hoje a demanda de atendimentos de crianças está aumentando a cada dia. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que desenvolveu muito a ansiedade, o medo, a culpa, aquela coisa toda. E quando a gente vai analisar a criançada, né? Bom, nós temos princípios que precisam ser entendidos para que a gente possa compreender como que se procede o atendimento de uma criança. Mas vamos para a questão da desenvoltura desde que a criança nasce, que é um recém-nascido. Quando a criança nasce, saiu lá do ventre da mãe, houve o parto, começou a viver aquela criança na terra, né? Primeira coisa, a criança, ela nasce sim com uma consciência, nasce sim com o ego, ou seja, ela nasce com a estrutura preparada, mas eles não existem de fato, de verdade, porque eles não estão em atuação, compreende? A consciência é a conexão com o mundo real, o que está acontecendo no momento, e a criança, ela não percebe isso. Por quê? Porque ela tem uma estrutura psíquica que está parada, está desativada. Os acontecimentos, aquilo que vai acontecendo ao passar dos meses, vão começando a gerar nessa criança aquela abertura, né? O desenvolvimento da consciência e do ego. Quando falamos em ego, o que é o ego? A palavra ego significa eu. Entende o que é o ego? O ego é o eu. Então a criança tem esse ego já dentro dela, mas não está em atuação, ou seja, tem a estrutura psíquica, mas que está se movendo aos poucos até que ela chegue a um período de 6 meses, quando o ego começa a funcionar com mais vivacidade, a consciência também e assim por diante. Bom, a criança quando nasce, recém-nascido, ela traz dos pais já conteúdos bem primitivos, né? Conteúdos primitivos que estão alojados na sua inconsciência. Só que esses conteúdos, ou seja, esses comportamentos dos pais, a ansiedade que a mãe passou, o medo que ela passou, ou então a tristeza, você sabe muito bem que acontece da criança, ela sente, acontece e é real, a criança sente o que a mãe sente numa gestação. Então todas as sensações, medos e alegrias e tristezas, a criança vai sentindo. Tudo isso é guardado já dentro do inconsciente, como conteúdos. Esses conteúdos são primitivos, não são memórias, são sensações. Ela não pode ter memória porque ela não lembrou de nada, ela não está vendo nada, não está gravando nada, então não é uma memória. Mas são sensações que são gravadas, são guardadas, conteúdos primitivos de realidades que ainda não existem, mas que ela sente, não existe na mente dela, na consciência, mas que ela sente. Bom, a partir daí, a criança começa a desenvolver o ego quando começa a ter acesso ao seio da mãe. Não precisa ser só o seio da mãe. Pode ser uma mamadeira, pode ser uma chuquinha, enfim, aquilo que vai alimentar a criança. Quando a criança está com fome, então a mãe ou o responsável, né, vai lá e dá aquela alimentação para a criança em si, ela já traz, manifesta o desejo. Poxa, eu estou feliz porque eu estou sendo alimentada, o prazer, né? O prazer, ela está com fome, então veio a alimentação, saciou o organismo dela e ela fica em paz. Então ela não chora, não faz birra, enfim. Só que quando essa criança passa a ter fome e passou da hora, ou então ela entende que é o momento, que tem que comer, ela reage como o momento tem que comer e tal, e o pai, ou a mãe, ou o responsável demora a trazer a alimentação para essa criança, o que acontece? A criança vai começar a espernear, vai começar a chorar, vai começar a ter as reações normais de criança. Quando a criança ela está sendo beneficiada pela alimentação,
ela entende que aquele seio, aquele bico lá, que está indo para a boca dela, está alimentando ela, aquilo ali é o seio bom, chama-se seio bom, é conhecido como seio bom no entendimento psicanalítico e neuropsicológico. Quando a criança está com fome e a alimentação não vem, então essa alimentação dessa criança não chegou na hora que ela quer, ela começa a espernear, ela trata de seio mau, ela entende como seio mau, isso na mente psicanalítica, né? na mente neuropsicológica. Então, esse seio bom é a pulsão de vida que nasce no ser humano, ou seja, o desejo que ele tem, que precisa ser cumprido, né? Precisa ser saciado o desejo, né? Esse aí é o seio bom, ou a pulsão de vida. E também tem o seio mau, que é a necessidade que ele tem, mas não é correspondido. E então ele fica nervoso, fica estressado, porque não está sendo do jeito que ele queria. E enfim, percebeu que a gente traz isso no comportamento desde criança, e tem gente que é marmanjo, já é adulto, e se não for do jeito que ele quer, já está dando trabalho para todo mundo dentro de casa. Percebeu? Por quê? Coisas que já vêm no nascimento, o princípio do nascimento. Bom, seio bom, seio mau, ou seja, pulsão de vida, pulsão de morte. A criança, ela vai gerando isso, e tudo isso aí chama-se comportamento esquizoafetivo ou esquizoparanoide. É a posição que essa criança atua, chama-se posição esquizoafetivo ou posição esquizoparanoide. É quando a criança, ela, no momento em que o seio bom está alimentando, ela ama. E no momento em que ela está com fome e não vem, então ela quer rejeita aquele seio mau, e quando o seio vem, ela quer morder o seio, e ela quer bater no seio, ou na mamadeira, ou na chuquinha, enfim, ou na chupeta, jogando a chupeta fora ali. Por quê? Porque ela está se comportando com vingança em relação ao seio mau. Então, na mente dela, aquele seio mau vai destruir ela, e ele também pode revidar, ter alguma retaliação, porque ela não entende que o seio mau é um ser inanimado, pode ser um objeto, uma pessoa, uma parte de uma pessoa, e ela não entende isso, porque a consciência ainda está sendo ativada, lembra? E o ego dela começa a ser gerado em cima disso. Por quê? Porque quando essa posição esquizoparanoide, esquizoafetiva, quando essa criança ela começa a desenvolver, avançando para o 6º mês, ela vai entrar num outro ciclo chamado a posição depressiva. O que é a posição depressiva? Na posição depressiva, a criança, ela vai entender que o seio bom e o seio mau, na verdade, é a mesma pessoa. Então, ele vai entender, né, no seu psique primitivo e no seu ego primitivo, que já começou a atuar, a consciência começou a atuar, ela vai começar a entender que, poxa, a minha mãe, na verdade, é os dois, ela é o seio mau, ela é o seio ruim. E aí ela vai ter o sentimento de culpa. A partir daí, começa a sentir culpa por ter tentado, por ter odiado, tentado trucidar, tentado morder, tentado rejeitar o seio mau, que na verdade estava rejeitando o seio bom. Compreende? Porque é a mesma pessoa. Então a criança, ela vai gerar, a partir daí, o sentimento de culpa. É quando o ego começa a funcionar de fato, de verdade, para valer, e a consciência começa também a trabalhar para valer, e o psique da criança começa a se compor, que é consciência, pré-consciência, consciência, inconsciente, pré-consciente. Ou seja, tem lá o id, o ego e o superego, né? Que é o primeiro nível, id, ego e superego. Depois lá na frente vem consciência, pré-consciente e inconsciente. Então toda essa estrutura começa a ser gerada na criança. A partir da fase fálica, que é de 3 anos a 5 anos de idade, a criança começa a manifestar os comportamentos. Então a criança, entenda que a criança até 7 anos, ela vai absorvendo valores. Absorvendo valores. Então esses valores não mudam, né? Não mudam. É tanto que quando há um processo de separação, se a criança tiver menos de 6 anos, menos de 5, menos de 7 anos, então essa criança ela vai ter muitas dificuldades, porque ela não tem uma leitura ainda, compreende?
De 7 anos em diante já vai ter que ser tratada, acompanhada por um psicólogo, um neuropsicólogo, um psicanalista, um neuropsicanalista, um neuropsiquiatra. Então, para baixo dessa idade, a criança, aí que deu mesmo, ela sofre demais com a separação. Apenas um exemplo que estou utilizando para você entender como que funciona a reação da mente da criança. Bom, assim funciona a mente do recém-nascido. Lembrando, quando ele nasce, ele vai manifestar desejos. Ele nasce com conteúdos que são passados, né, pelos pais, né, o pai e a mãe, especialmente pela mãe, os conteúdos psíquicos dela, um psique ou um psíquico primitivo, que na verdade não são memórias nem lembranças, na verdade são sensações, e ela vai reagir às sensações com fantasias, né? Ela vai ter fantasias, e as fantasias que ela vai ter são de cunho daquilo que ela vê quando ela está acordada, quando ela está vendo, vai gravando, aí começa a ter as reações e começar a produzir fantasias na mente para lutar contra o seio mal e para amar o seio bom, entende? Então é isso aí, tá dado o recado, é assim que funciona. Eu sou Carlos Lima, neuropsicólogo, psicanalista clínico, e eu estou aqui para convidar você. Meu número 01517 996 34 56 32. Ou então você pode discar também para 01517 99719 56 98, ok? A gente te atende e você pode marcar o seu atendimento. Entre aí nos nossos apps e você vai ter acesso. A gente vai marcar seu atendimento, marcar sua entrevista, marcar sua anamnésia, e aí nós vamos também marcar suas sessões e trabalhar também a mente da sua criança, o comportamento. Criança com primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano de escola geralmente tem dificuldades de aprendizagem, leituras, e muitas vezes precisa ser acompanhado por um especialista. Ok? Deus abençoe. Um abraço, até a próxima.